texto base, o Evangelho de João, capítulo 15, do verso 8 ao 17. Mas nós vamos percorrer a Bíblia toda aí, vamos caminhar por várias passagens bíblicas e vamos discorrer a respeito da lei do amor. Também está conosco o Fernando, que Deus abençoe a sua vida. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 8 ao 17, vai dizer o seguinte: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então nós temos aqui esse texto que nós lemos, falando do amor. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo e o mandamento que Ele nos dá. Ele nos diz assim: amai uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei. É comum, eu percebo, a grande maioria das pessoas, quando vai falar do mandamento de Jesus Cristo em relação a amar o próximo, ele vai dizer o seguinte: Jesus Cristo nos mandou amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas não é verdade. Jesus Cristo mandou que nós amemos o nosso próximo como Ele, Jesus, nos amou. Então, da onde é que saiu essa ideia de que Jesus Cristo mandou nós amar o nosso próximo como a nós mesmos? Vamos lá. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 31, vai dizer assim, ó: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, ou seja, perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, veja bem, aproximou-se de Jesus Cristo um escriba, porque já vinham outros interrogando e perguntando, questionando a Jesus a respeito de vários assuntos. Ele respondeu muito bem. Então esse escriba vem e pergunta: qual que é o primeiro dos mandamentos? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e todo o entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, segundo a lei de Moisés, amar o próximo como a ti mesmo. Porque a Bíblia vai falar de que os povos estão divididos ou nominados de três formas, de três grupos: Israel, gentios e a igreja. Então Israel, ele recebeu de Deus através de Moisés a lei, conhecida lei de Moisés. Então o povo judeu vivia sobre a lei de Moisés. O povo gentil, eles vivem sobre a lei da consciência,
Se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 11, vai dizer que aqueles que não têm lei serão julgados segundo a sua consciência, a lei da consciência. Então, o povo judeu vive sobre a lei de Moisés, o povo gentil vive sobre a lei da consciência e o povo de Jesus, a igreja de Jesus Cristo, vive sobre a lei do amor. Aonde é que nós vamos encontrar isso? Porque no Evangelho de João, capítulo 13, do verso 34 e 35, ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amardes, se vos amardes uns aos outros. Então o mandamento de Jesus Cristo para nós, para a igreja, é esse: amai o teu próximo, amai uns aos outros como Jesus Cristo vos amei. Então, amar o próximo como a si mesmo é segundo a lei de Moisés. Segundo Jesus Cristo interpretou a lei de Moisés, o primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo, amarás o teu próximo a ti mesmo, segundo a lei de Moisés. Então, o escriba que fez a pergunta ficou quietinho e falou: é isso aí. É isso aí. Só que daí ele vem dizendo no Evangelho de João, capítulo 3, 34, diz: um novo mandamento vos dou. Por que um novo mandamento? Porque esse novo mandamento é segundo a lei do amor, o amor de Cristo segundo a lei do amor na graça. É amarás o teu próximo. O amarás uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei. Então esse é o novo mandamento, mas é incrível como eu escuto, as pessoas falam e não percebem quando elas se referem ao mandamento do amor como que eu devesse amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus Cristo respondeu ao escriba que estava perguntando a respeito da lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas segundo a lei do amor de Cristo, é amarás o teu próximo como Jesus Cristo nos amou. E por que essa mudança? Vamos lá. Hebreus, capítulo 7, do verso 11 ao 12, vai dizer assim, ó: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então a igreja de Jesus Cristo, ela não está sob a lei de Moisés. Ela está sob a lei de Cristo. E a lei de Cristo é o amor. Então o povo judeu, eles estão presos à lei de Moisés. O povo gentil está preso na lei da consciência. E a igreja de Jesus Cristo está presa. Presa, forma de dizer. Ela está embaixo da lei do amor. E é por isso que Jesus Cristo, ele diz: um novo mandamento vos dou. Porque agora Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E se muda o sacerdócio, conforme diz Hebreus, muda-se automaticamente a lei. O povo judeu que viveu e vive sobre o sacerdócio levítico, eles estavam obrigados à lei de Moisés. Jesus Cristo, ele veio e é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. E se muda o sacerdócio, muda a lei. Jesus Cristo não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então ele não dá continuidade à lei de Levi, mas agora ele estabelece a lei do amor. Então nós estamos embaixo de uma lei. Não é a lei de Moisés. Não é a lei dos 10 mandamentos. Não é a lei, as ordenanças, que são para mais de 600 ordenanças que Deus deu ao povo de Israel. Então eles estavam embaixo dessa lei e tem um motivo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque já vai ficar cansativo e longo essa ministração de hoje. Então a questão é o seguinte: nós, a Igreja de Jesus Cristo, está sob a lei do amor. Como é que funciona a lei do amor? Lucas, capítulo 6,
versos 27 e 29, vai nos dando uma ideia do que é isso. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que ferir numa face, oferece também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. Como é que eu faço para viver dessa forma? Só tem um jeito. É quando eu estiver totalmente vivendo a lei do amor. É difícil? Eu digo para você que é impossível para quem não está debaixo da lei do amor. É para aquele que vive na lei do amor. Aquele que vive sem lei. Não tem como eu viver sem lei. Se eu sou um judeu, eu vivo sob a lei de Moisés. Se eu sou um gentil, eu estou sob a lei da consciência. Se eu sou de Jesus Cristo, faço parte da igreja, eu estou sob a lei do amor. Mas é incrível como às vezes nós negligenciamos a lei do amor. Nós falamos de tudo, nós pregamos sobre prosperidade, libertação, cura, nós falamos de bênção, nós falamos de vitória, nós falamos de muitas coisas. E às vezes até nós falamos do amor, nós falamos do amor de Deus para conosco. Nós falamos do amor de Deus para com o perdido, para com o pecador. Mas o amor que rege o reino de Deus, ele também é um mandamento para mim, é um mandamento para nós, para todos aqueles que fazem parte do reino, para todos aqueles que fazem parte da igreja. Então, às vezes nós negligenciamos muitas coisas. E o que nós mais negligenciamos é a lei do amor. Não procuramos conhecer, não falamos dela como deveríamos falar, não ensinamos, não buscamos compreender, não buscamos entender. O que fazemos é um misto. Nós queremos viver pela graça, querendo praticar um pouco da lei de Moisés, e não dá certo. O próprio Jesus Cristo vai dizer que não se põe vinho novo em odres velhos, ou seja, não se mistura as coisas. Se eu estou sob a graça, sob a nova aliança no sangue de Cristo, eu não estou sem lei. Eu estou isento da lei dos judeus, porque eu não sou judeu. Mas eu também agora não sou um gentio comum. Eu agora faço parte da igreja de Cristo. Eu agora estou sob a lei do amor. E eu não posso negligenciar essa lei. Então, a Bíblia vai falar muito a respeito do amor. Se você me acompanhar aqui, João escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 13, ele vai dizer: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quais são os mandamentos que nós devemos guardar? Aí você vai puxar lá os 10 mandamentos. Fala, não, eu não sou judeu. Mas quais são os mandamentos? Esse que eu li aqui em Marcos: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te ferir numa face, oferece a outra. Aí nós batemos o pé e dizemos: não, isso não dá para fazer, isso é impossível de fazer. Eu digo: é impossível para quem negligencia a lei do amor, para quem não vive em amor. Eu digo para você uma coisa: eu tenho aprendido e tenho buscado e tenho desejado muito isso, que é viver sob a lei do amor, governado pelo amor de Deus. Não é uma imposição, mas é como a lei da gravidade. Quando eu falo lei, entenda isso, é como a lei da gravidade, ou seja, você joga qualquer coisa para cima, ela vai cair, porque existe a gravidade que atrai ela para baixo. Não tem, é aquele velho ditado, né? Tudo que sobe tem que descer, ou seja, a lei da gravidade. Tudo que você planta, você colhe, é uma lei. Então, quando eu digo lei do amor, ou seja, eu não posso viver sem praticar o amor, se eu quero viver. Eu posso até existir sem amar. Eu posso até existir sem praticar o amor, mas eu não posso viver sem o amor, porque o próprio Jesus Cristo, ele é o amor encarnado. E se ele habita em mim, então automaticamente eu preciso viver em Cristo. E viver em Cristo é amar. Não é uma mensagem que atrai muitos espectadores, né?
porque essa mensagem ela cobra de nós um posicionamento e uma vida em amor. Mas só que a maioria de nós queremos é bênção, nós queremos é vitória, nós queremos é cura, nós queremos é libertação, nós queremos é prosperidade. E eu digo para você uma coisa: quando eu comecei a frequentar o templo, a igreja, como costuma dizer, quando eu comecei para a igreja, eu fui por causa das promessas, né, de curas, eu fui por causa da promessa de vitória, eu fui por causa das promessas de bênção. Mas chegando lá, eu conheci o amor de Deus em Cristo, o amor encarnado. Então eu até fui por causa das promessas, mas eu permaneço, eu fiquei, foi por causa do amor. Foi por causa do amor, já são 22 anos. As promessas que me fizeram, que disseram que eu teria, eu não as tive. As promessas que falaram que eu receberia, não as recebi. Mas eu recebi aquilo que ninguém tinha falado para mim exatamente. Mas ali Jesus Cristo se revelou e se mostrou o amor, o próprio amor encarnado. Então eu até fui por causa das promessas, eu fui por causa da propaganda, mas eu fiquei e eu permaneço por causa do amor de Deus, por causa do amor na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus é o próprio amor encarnado. Então hoje nós vemos uma concorrência muito grande entre a igreja e o mundo secular. Pessoas que estão em busca de sucesso, de vitória, de bênção, de conquista. E a igreja está abriu concorrência com o mundo. Hoje existem palestrantes motivacionais, existem palestrantes que dão dicas de como você vencer e conseguir, e a igreja está indo pelo mesmo caminho. Prometendo mundos e fundos e se esquecendo de anunciar o amor, o verdadeiro. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo opera milagres? Opera. Mas só que nós estamos dando mais ênfase a isso do que o verdadeiro amor. Porque o Evangelho é anunciar o próprio Cristo, o amor encarnado. E para ficar mais cansativo, eu tenho mais uma centena de versos que fala do amor de Deus para conosco, do mandamento de amar, fala de perdão. Então, quais são os mandamentos que Jesus Cristo que manda eu obedecer? Perdoar, amar, orar pelos que me perseguem, fazer o bem aos que me fazem mal. Esses são os mandamentos que está vinculado à lei do amor. E vamos lá, ó. Colossenses capítulo 3, verso 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor está vinculado, ou seja, a ligação entre mim e a perfeição é o amor. Ou seja, o amor é que nos aperfeiçoa. Quer ser perfeito? Pratique o amor. É isso. Então, e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Se você quer estar ligado à perfeição, se você busca a perfeição, e é algo que nós devemos buscar, nós precisamos amar. E quando eu digo amar, eu não estou falando em sentimento, porque em outra administração já falei que amor não é sentimento. Amor é prática. Amor é aquilo de real que nós praticamos em favor do outro. Na verdade, o amor é exatamente isso, né? O amor é aquilo que é feito em relação ao outro. E por falar nisso, eu me lembrei, eu ouvi isso pela boca de umas 2, 3 pessoas, não sei quem que é o autor dessa meditação, mas diz assim que uma árvore não produz fruto para ela mesma, ela não produz sombra para ela mesma. É uma frutífera, uma flor, uma planta que produz, ela não produz flor para ela mesma, ela não produz perfume para ela mesma, ela não produz néctar para ela mesma. Então, da mesma forma, somos nós. Os frutos que nós produzimos nunca é para nós mesmos. Se for fruto para nós mesmos, então não são frutos. Então, o amor está exatamente em produzir alguma coisa para outros. Isso é o amor. É a prática do bem, não para salvação, mas porque fomos salvos,
pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Ou seja, a fé que eu tenho em Jesus Cristo me proporciona a salvação. Mas as boas obras é uma consequência de uma nova vida, de ser transformado, de estar agora ligado a Cristo, que é o amor encarnado. E primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 e 8, vai dizer assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não adianta eu dizer que eu conheço a Deus se eu não amo. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo ao próximo. E não é amar como a mim mesmo. Jesus vai amar como eu, Jesus, vos amei. A que ponto? Se for preciso até morrer. Essa é a grande verdade. E não adianta querer tapar o sol com a peneira ou vir com uma palavra bonitinha, de promessas, porque não foi para isso que eu fui chamado. E também João, na primeira carta, no capítulo 4, verso 16, ele vai dizer: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Se eu não estou em amor, Deus não está em mim, e eu não estou nele. E quando se fala do amor, da lei do amor, o que Jesus Cristo nos manda: amai uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei. Não é como amar o próximo, isso é a lei de Moisés. E eu estou agora embaixo da lei do amor. E não para por aí não. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 4 vai dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A lei do amor. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela está sob a lei do amor, não é sob a lei de Moisés, que é a lei que foi dada por Deus através de Moisés aos judeus, porque eu não sou judeu, não sou mais um gentil, eu agora recebi a Cristo, o amor encarnado, eu agora estou debaixo da lei do amor. E se eu quero viver, eu preciso praticar o amor. É básico. Então eu não posso fugir disso. É incrível como a Bíblia fala do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para o pecador, o amor para conosco ainda quando éramos pecador, o amor de Deus para com os santos, mas ele também fala, e é mandamento: amarás o teu próximo. Amai uns aos outros como eu vos amei. É incrível que Deus manda nós amar. Se nós não amamos, nós não estamos em Deus. E se não estamos em Deus, não amamos. Efésios ainda, capítulo 3, versos 16 ao 19, vai dizer: Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos, ajudados, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quer ser pleno de Deus? Quer ser cheio de Deus? Cheio é de amor. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo se eu não sou cheio de Deus e cheio do amor. Então ele está dizendo aqui que a plenitude de Deus é estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de Deus em amor. Porque nós, por nós mesmos, nós não podemos, mas o Espírito que dele nos dá é o Espírito que nos habilita a viver em amor. E não é sentir, é praticar. Não para por aí não. Efésios ainda, capítulo 4, verso 1 e 2 vai dizer: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
Eu entendo aqui que suportando não é tolerar, mas é dar suporte, é sustentar. Ou seja, hoje eu estou aqui fazendo essa live e o meu celular ele está no suporte, está sustentando ele. Então, o suporte está suportando, ou seja, mantendo esse celular numa posição que torna favorável a mim. Então, se eu tirar o suporte, ele não vai parar, ele vai cair. Então, quando fala de suportando uns aos outros, então normalmente nós entendemos e pensamos assim que é tolerar. Você tá ali com vontade de matar e tolerar. Não, é suportar, ou seja, suportar, dar suporte uns aos outros, sustentar uns aos outros, não querer derrubar, não querer jogar para baixo, mas suportar, manter uns aos outros. Efésios ainda, capítulo 5, verso 1 e 2 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, imitar a Deus. Ou seja, o que? Deus amou o mundo, Jesus Cristo nos amou e nós devemos amar. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 14, vai dizer: façam tudo com amor. Ou seja, tudo que nós for fazer é com amor. Então, o amor tem que ser a nossa motivação. A nossa motivação para fazer qualquer coisa tem que ser o amor. Não pode ser outra coisa. Não pode ser medo, não pode ser interesse. É simplesmente amor voluntário. É produzir fruto para outros, é produzir sombra para outro, é produzir alimento para outro. E é assim que funciona a lei do amor. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 vai dizer: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, o amor edifica. Então ele está aqui falando a diferença entre aqueles que têm o conhecimento e aqueles que têm amor. O que tem o conhecimento, pelo conhecimento que tem, ele aponta, julga, condena e reprova. Mas aquele que tem amor, ele vai lá e suporta, ele dá suporte, ele sustenta, ele mantém, ele eleva, ele edifica. Então, mais importante do que conhecimento, do que saber, do que entender de tudo, é amar. E não de palavras. João vai falar isso: não ameis de lábios, mas de coração. Então, a ciência incha, o conhecimento, a ciência no sentido de conhecimento, de entendimento de muitas coisas, mas o amor edifica, o amor dá crescimento. Acabou ainda não? Romanos capítulo 12, verso 9 e 10 vai dizer: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, normalmente, nós buscamos honra. Mas aqui ele está dizendo, aquele que ama, ele honra, ele dá honra. Ele não busca honra, mas ele honra. Então, o amor, ele aborrece o mal, ele se apega ao bem. Então, o amor, ele prefere honrar do que ser honrado. Não que ser honrado seja errado, mas aquele que ama, ele honra, ele produz para os outros. Ou seja, o objetivo é sempre o próximo. O próximo, a outra pessoa é mais importante. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Primeira carta de Pedro 4:8. Vou acelerar um pouco aqui. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, ou seja, em conhecimento, e todo conhecimento. Então, ou seja, de nada adianta. Paulo vai escrever aos Coríntios, lá no capítulo 3, de que me adianta falar a língua dos anjos e dos homens, entregar o meu corpo para ser cremado, sem amor nada serei. Ou seja, não adianta nada eu falar em línguas, não adianta nada a profecia, não adianta nada o conhecimento se não tiver o amor. Então o amor é a base de tudo. O amor é
é a motivação principal de todas as nossas ações, de tudo que nós fizermos. Qualquer coisa que fizermos, ela tem que ser feita por amor. Toda ação é baseada no amor. Tá chato, né? Pois é. Infelizmente, uma mensagem que poucos suportam. Uma mensagem que a grande maioria não quer ouvir, porque não quer viver em amor. Eles só querem a bênção, querem as promessas, querem as recompensas, querem as vitórias. Mas quando ouve uma coisa dessa, não suporta, porque é duro. Eu não estou sendo legalista? Não, eu não estou sendo legalista, estou sendo realista. O reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela está sob a lei do amor. E se ela não pratica o amor, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, ao verso 2, vai dizer: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também fazemos para convosco. Então a Bíblia está repleta de passagens, de texto de mandamento, mandando nós amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, pelo amor de Deus. Você que está ouvindo essa ministração de hoje, nunca mais diga que Jesus Cristo nos mandou amar uns aos outros como a nós mesmos, porque Ele não mandou. O mandamento dele: amai uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei. Esse é o mandamento disso. Um mandamento novo vos dou. Um novo mandamento vos dou. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei. Não é como a ti mesmo. Como a ti mesmo é na lei de Moisés, mas eu não estou preso na lei de Moisés. Eu estou agora sob a lei do amor de Cristo. E a lei do amor de Cristo é amar uns aos outros como Ele amou. Tem mais aqui, ó. Primeira carta ao Timóteo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o mandamento de Jesus Cristo é, no fim de tudo, ou seja, ele nos leva à prática de um amor puro. Então, quando ele diga amai, ele está dizendo que essa prática precisa partir de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé que não é fingida. Então o amor, ela parte desse pressuposto. O objetivo é um coração puro, é fazer com que tenhamos um coração puro. Então, como eu disse no começo, algumas pessoas chegaram agora, chegaram depois, a respeito da lei do amor. Então nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Primeiro porque a lei de Moisés não foi dada com o objetivo de salvar. Ela foi dada com o objetivo de pôr limites a um povo que estava vivendo sem limites. Ela foi dada a um povo que estava, uma nação que estava surgindo. Então a lei que foi dada ao povo judeu, são para mais de 600 ordenanças e mandamentos. Ela ali é a Constituição, ela é o Código Penal, ela é o Código Civil, ele é o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Adolescente, é tudo. Então o povo judeu está sob a lei de Moisés. Os gentios estão sob a lei da consciência, mas a igreja de Jesus Cristo, ela está sob a lei do amor. Então não pense, não acredite, porque nós estamos na graça, a graça nos alcançou, que nós não temos que cumprir nenhuma lei. Temos a lei do amor. E qual lei é essa? Amai uns aos outros, como Cristo, como eu, Cristo, vos amei. Não é amar a si, amar o próximo como a si mesmo. Isso é a lei de Moisés. Não, só para que você entenda, e eu quero deixar isso bem claro, que quando eu vou ler de novo aqui, Hebreus 7, 11, 12, que vai dizer: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ou seja, havia uma lei cerimonial
sacramental, a lei no templo a respeito do sacerdócio levítico que oferecer os sacrifícios. O povo vinham até o sacerdote confessando seus pecados, trazendo o animal que era imolado, o sangue era derramado para cobrir o pecado. Ou seja, ele não tirava o pecado, ele cobria. Então o pecado daquele que confessava estava coberto, ou seja, não estava aberto, estava coberto. Por quê? Porque o sangue de animais não pode perdoar pecado. Então vem Jesus Cristo e estabelece o seu sacerdócio. E o sacerdócio de Jesus Cristo não é segundo Levi. Ele não é um sacerdócio levítico. O sacerdócio de Jesus Cristo é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Ou seja, se através dos sacerdócios levíticos, se através do sangue de animais, os pecados pudessem ser perdoados, então não havia necessidade de um outro sacerdote. Mas como o sacerdócio levítico não tem o poder de perdoar, de resgatar, de reconciliar, então levantou-se um novo sacerdócio. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. E ele vai dizer, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. É por isso que Jesus Cristo vai dizer lá na Evangelho de João, capítulo 3, verso 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então nós vemos aqui a Bíblia falando, João, vou ler de novo, na primeira carta de João 5,3 vai dizer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, na lei de Jesus Cristo, na lei do amor, também tem mandamentos. Não é os 10 mandamentos, não são as 600 e tantas ordenanças da lei de Moisés. Que mandamentos são esses? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, fazei discípulo, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ensinei, perdoando-vos uns aos outros. Ele vai falar aqui em Marcos, que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Esse é o mandamento de Jesus Cristo. Marcos capítulo 12, versos 28 e 30. Vou ler de novo. Aproximou-se, aliás, não é esse. Lucas 27, Lucas capítulo 6, verso 27 e 29. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos. Isso é um mandamento. Ame os vossos inimigos. Então, quais são os mandamentos que Jesus Cristo nos manda cumprir? O mandamento do amor, da lei do amor. E quais são eles? Amai uns aos outros como Cristo nos amou. Amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos maldizem, orai pelos que nos caluniam. E se alguém ferir uma face, ofereça também a outra, perdoando uns aos outros. Na oração do Pai Nosso ele vai ensinar isso aí também. Então eu não posso dizer que porque eu estou agora em Cristo, vivendo a graça, eu estou isento da lei. Da lei de Moisés, sim, mas não estou sem lei, porque agora eu estou sob a lei do amor de Deus. E Jesus Cristo é o próprio amor encarnado. Então eu espero que depois dessa ministração nós entendamos isso e procuramos viver isso. Como eu já disse, eu comecei a ir à igreja por causa das promessas, por causa daquilo que diziam, daquilo que falaram que Jesus Cristo faria e que eu não alcancei. Mas eu recebi, eu conheci o amor que excede a todo entendimento. Eu fui por um motivo,
mas eu fiquei e permaneço por causa de outro. Eu fui por causa das promessas que falaram que Jesus Cristo faria, mas chegando lá eu conheci o amor encarnado, o amor em pessoa, o próprio Jesus Cristo. E hoje eu permaneço, e hoje eu fico, e hoje eu estou em Cristo por causa do amor que foi revelado a mim, o amor que eu conheci, o amor de Deus. Mas também nessa lei do amor, Ele nos manda amar uns aos outros, como Cristo nos amou.